Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2020. O painel eletrônico está entrando no ar somente agora. Essa versão reduzida do painel eletrônico pelos próximos dias se deve à pandemia do coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde. Com isso, foi determinado aqui na Câmara dos Deputados a redução do efetivo de trabalhadores para combater essa epidemia. Os nossos funcionários, servidores e colaboradores que têm algum fator de risco foram dispensados do trabalho e com isso a nossa força de trabalho foi diminuída neste período. Nós, como sempre, esperamos que essa situação perdure por pouco tempo para voltarmos à nossa programação normal na Rádio Câmara. Enquanto isso, nós continuamos com a nossa cobertura das atividades legislativas aqui na Câmara dos Deputados, com a cobertura do plenário e das reuniões de comissões que estiverem acontecendo neste período em que esse alerta sobre o coronavírus estiver em vigor. Hoje o painel eletrônico terá um pequeno bloco de notícias e também vamos realizar entrevistas. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você pela companhia junto conosco aqui no painel eletrônico na Rádio Câmara. E nós vamos começar com matérias, com reportagens da nossa equipe de reportagem. E o primeiro assunto é justamente o Covid-19. Para conter a epidemia de coronavírus, estão suspensas as visitações nas dependências da Câmara dos Deputados e os trabalhos devem se limitar ao essencial. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que o Brasil tem 77 casos confirmados de coronavírus e 907 suspeitos. Para tentar conter a transmissão do vírus nas dependências da Câmara, a mesa diretora decretou norma que suspende por tempo indeterminado as sessões solenes, os eventos de lideranças e frentes parlamentares, a visitação ao Palácio do Congresso Nacional e qualquer atividade que não esteja ligada diretamente às atividades legislativas do plenário e das comissões. A medida, explicou o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tem por objetivo prevenir a infecção e a propagação do coronavírus nas dependências da Casa e preservar a saúde de deputados, servidores e visitantes. Acho que prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários. Há poucos assessores, quase que exclusivamente aos próprios parlamentares e, claro, como sempre, sob a orientação do Ministério da Saúde, a orientação aos nossos servidores, aos nossos parlamentares e à sociedade em relação aos procedimentos necessários para que a gente consiga reduzir o impacto do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apoiou a decisão da Câmara, lembrando que é preciso proteger os parlamentares para que não haja uma paralisação nos trabalhos legislativos. E os políticos estão ali no ranking elevado de profissões com contaminação. Portanto, acho muito correto que vocês disciplinem um pouco mais a presença e a circulação de pessoas e tomem medidas aqui dentro, medidas importantes de controle. Enquanto o ato da mesa estiver em vigor, somente terão acesso à Câmara os congressistas, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores já credenciados que prestam serviços. O ato da mesa também suspendeu a autorização de afastamento em missão oficial de servidores e parlamentares para os lugares onde houve transmissão local de coronavírus, constante de uma lista atualizada pelo Ministério da Saúde. Os parlamentares, servidores e demais colaboradores que estiveram em local onde houve infecção pelo coronavírus serão afastados do trabalho por até 14 dias, a contar da data de retorno dessas localidades, período pelo qual não poderão deixar o Distrito Federal, devendo ficar em suas residências até o fim da quarentena. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ainda assim, as atividades continuam aqui na Câmara e no Congresso Nacional como um todo. Hoje, por exemplo, deputados e senadores devem retomar a análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro. A sessão do Congresso Nacional está marcada para as 11 horas. Os primeiros vetos a serem analisados pelos deputados e senadores se referem ao pacote anticrimes. O repórter Santiago Delap tem mais detalhes. Um tema promete atropelar o debate político esta semana: o coronavírus. O avanço da pandemia no Brasil já chegou ao Congresso com a confirmação do primeiro parlamentar infectado, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e com a edição pelo governo de uma medida provisória liberando 5 bilhões de reais para o setor da saúde enfrentar a doença. Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a prioridade do parlamento será analisar essas medidas emergenciais contra o coronavírus, convocando o plenário só quando houver acordo prévio para aprovação de matérias e evitando a aglomeração de deputados. Mas Rodrigo Maia reforçou que o parlamento vai continuar funcionando, pois faz parte da solução do problema e precisa passar uma mensagem de tranquilidade à população. Mas, pela norma regimental, antes de qualquer outra matéria, o Congresso precisa concluir a análise dos 9 vetos presidenciais que trancam a pauta, começando pelo de número 56, que anulou 7 itens do pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. Entre eles, o artigo que triplicava a pena para crime de injúria, calúnia e difamação na internet. Outras matérias que aguardam o Congresso limpar a pauta de vetos para serem analisadas são os 3 projetos de lei enviados pelo governo que regulamentam o orçamento impositivo. Já na Câmara, 5 medidas provisórias aguardam na pauta, incluindo a que estabelece o pagamento de 13º a beneficiários do Bolsa Família e a que autoriza a União a contratar instituição financeira para gerir os recursos de multas ambientais como um fundo privado. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. E voltamos ao tema do coronavírus com reunião do ministro da Saúde com os chefes do Legislativo e do Poder Judiciário. Ele orientou os demais poderes sobre o funcionamento durante a epidemia de coronavírus. Luiz Henrique Mandetta destacou a importância de proteger a cadeia de comando nessas instituições. A reportagem é de Marcelo Larcher. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou informações aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre o funcionamento das casas durante a epidemia do novo coronavírus. Durante a reunião, os chefes dos poderes discutiram a continuidade das sessões e a utilização de meios eletrônicos para os trabalhos. Mandetta destacou a importância de que o Congresso e o Judiciário permaneçam funcionando, mas que se protejam suas cadeias de comando. Eu acho que é correto, sim, que a gente proteja. Eu vi países que não protegeram a cadeia de comando dessas instituições, tiveram dificuldade, porque às vezes um adoece, o outro adoece, e não pode haver vácuo de decisão. A reunião ocorreu a pedido do ministro Toffoli. Mandetta relatou a experiência de outros países e o momento em que o Brasil se encontra no enfrentamento da pandemia. O ministro da Saúde também defendeu dar agilidade às ações de governo. Ele disse que técnicos do governo receiam dar pareceres para agilizar compras, por exemplo, e depois serem questionados judicialmente. A lei de licitações ela é uma lei para momentos de normalidade, e ainda assim ela tem muitas dificuldades de ser aplicada. Em tempos de emergência, que você possa ter uma epidemia, que você precisa de agilidade, temos que trazer esses órgãos para juntos deliberar com agilidade a eventual aquisição de insumos, de aparelhos. Antes de encontrar os chefes de poderes, Mandetta também teve reunião com representantes de países do Mercosul para traçar um cenário de combate à epidemia na América do Sul. O ministro da Saúde recomendou restrições na fronteira da Venezuela, principalmente pela falta de informações sobre o país vizinho, mas não acha que sejam eficazes medidas nas demais fronteiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Agora são 8 horas e 10 minutos em Brasília. A comissão mista deve votar medida provisória da regularização fundiária amanhã. A ação divide ambientalistas e ruralistas que concordam com a regularização, mas não com os detalhes da proposta. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes. A comissão mista de deputados e senadores se reúne para a votação do relatório final da medida provisória sobre regularização fundiária. O texto facilita os procedimentos de escrituração de imóveis de até 15 módulos fiscais que ocupam terras da União.
O relator, senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, concordou com o texto original do governo quanto à isenção de vistoria prévia do INCRA, a gratuidade de taxas e a isenção de imposto de bens imóveis nos processos de regularização fundiária. A medida provisória 910 vai permitir que produtores rurais brasileiros possam definitivamente receber o seu título da sua área depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos de uma forma simplificada, que é esse o nosso esforço aqui. A vistoria prévia só será obrigatória em caso de loteamentos fraudulentos ou com problemas ambientais. Irajá Abreu também estabeleceu um novo marco temporal para essas ocupações, 25 de maio de 2012, data em que o novo Código Florestal entrou em vigência. O texto original do governo previa a regularização de terras ocupadas até 5 de maio de 2014. O relator da medida provisória na Câmara, deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, garantiu que o texto não vai beneficiar grileiros de terra. O INCRA, na última reunião que nós fizemos, afirmou que ele tem 147 mil processos pendentes já. Desses 147 mil processos, estão processos que, de fato, já deveriam ter sido regularizados há décadas. Então, a MP, o objetivo dela é atender esse tipo de produtor. Não é para atender grileiro. Ao longo da tramitação na comissão mista, a medida provisória foi alvo de muitas críticas dos ambientalistas, para quem o texto incentiva o desmatamento, sobretudo na Amazônia Legal. Já os ruralistas sustentam que a regularização vai aumentar a responsabilidade dos proprietários de terra na prevenção de desmatamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 8h12 em Brasília. A proposta que altera o Fundeb também pode ser votada amanhã. O fundo pode acabar caso uma proposta não seja votada até o final do ano. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. Ficou para quarta-feira pela manhã o final da discussão e a votação do relatório final sobre a proposta de emenda à Constituição, que torna o Fundeb permanente e altera o percentual de participação da União no fundo, que é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. O fundo original foi criado em 1996 e precisou ser reformulado em 2007, principalmente para incluir a educação infantil, mas foi feito com validade de apenas 14 anos, prazo que termina em 2020. Por isso, a PEC torna o Fundeb permanente e precisa ser aprovada antes do final do ano. A relatora professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, afirmou que deve realizar algumas alterações no relatório com as sugestões que já foram apresentadas em 2 dias de discussão do texto pelos deputados. Não tem muita novidade, a grande maioria tem elogiado o relatório e apresenta pontos, né? Que se eu também pudesse apresentar pontos, eu também apresentaria. E, logicamente, a gente acha que não vai ter grandes novidades. Tem preocupações que estão sendo colocadas, nós vamos tentar aprimorar o texto, dar mais garantia para as preocupações que estão sendo colocadas, mas o objetivo, eu acho que não tem grandes surpresas em relação ao texto. Uma das sugestões foi apresentada pelo governo, que reclamou da forma como o aumento da participação no fundo foi colocada na proposta, já aumentando dos atuais 10% para 15% já no próximo ano. A PEC do Fundeb altera também a forma de distribuição dos recursos, que passarão a ser destinados aos municípios e não mais aos estados, como é feito atualmente. Apenas 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte continuarão recebendo a complementação da União. A reunião está marcada para as 9h30 da manhã, no plenário 1 das comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 8h14 em Brasília. A Comissão Mista de Orçamento, na semana passada, aprovou o reajuste para policiais do Distrito Federal e abriu a possibilidade para reajustes nos ex-territórios. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação e tem mais detalhes. A Comissão Mista de Orçamento aprovou proposta que reajusta os salários dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, além dos policiais civis, em 8% retroativo a janeiro. O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, justificou o reajuste. A inflação acumulada, desde que não foi dado nenhum aumento para os policiais do Distrito Federal, já chega a 76,31% desde 2010 que não tratamos desse assunto. O ajuste que nós conseguimos, a Polícia Civil do Distrito Federal, foi de apenas 15,76%. É uma diferença de mais de 60%. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, foi contrário ao projeto, porque ele não estaria de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 ao não especificar os impactos fiscais e por ser retroativo. Ele questionou ainda a prioridade dada à despesa. Nós temos que nos perguntar se a saúde pública está boa no Distrito Federal, se a educação está boa no Distrito Federal, se esse recurso que está indo para um lado não vai fazer falta no outro. O fundo é um só. E nós, como deputados federais,
congressistas, porque deputados e senadores, temos responsabilidade com esse recurso, sim, porque é recurso da União. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, relator da proposta, disse que o reajuste já está previsto no âmbito do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Eduardo Gomes disse que a decisão de dar o reajuste aos policiais é uma decisão política e citou o reajuste aprovado para os policiais mineiros, acertado pelo governador Romeu Zema, também do Novo. O reajuste no estado foi superior a 41%, mas o deputado Marcel Van Hatten diz que integrantes do partido estão pedindo ao governador que reconsidere o reajuste. O texto aprovado abre a possibilidade de reajuste para os policiais dos ex-territórios Amapá, Rondônia e Roraima. Também foi aprovada medida provisória que destinou recursos para o resgate em fevereiro de brasileiros que estavam na China isolados por causa do coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 8h16 em Brasília. Neste mês da mulher, uma das prioridades da bancada feminina é a aprovação do projeto que trata do stalking, que é a perseguição de pessoas. Acompanhe na reportagem de Lara Raj. No mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é colocar em votação projetos de lei em defesa dos direitos delas. Segundo a coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, um dos projetos que será acelerado será o que trata do stalking, a perseguição de pessoas. Na Câmara tramitam 2 propostas já aprovadas pelo Senado sobre o tema. Um projeto aumenta de 2 meses para 3 anos de prisão a pena máxima para quem molestar outra pessoa ou perturbar sua tranquilidade. Outra proposta altera o Código Penal para definir como crime a prática de perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio físico ou eletrônico, incluindo, portanto, as redes sociais. Atualmente, a perseguição não é um crime, e sim uma contravenção, com pena prevista de prisão simples de 15 dias a 2 meses. Professora Dorinha cita como outras prioridades da bancada feminina, hoje com 77 deputadas, a consolidação e a ampliação do espaço da mulher no mundo da política. Segundo ela, ao chegar a esses espaços, a mulher pode garantir mais espaço para outras. Agora nós vamos ter eleição municipal. Como garantir que mais mulheres tenham acesso às condições para serem eleitas? Isso é importante. Conseguimos criar um órgão dentro do TSE de gênero. A própria questão do financiamento, no mínimo 30% de candidaturas, esse é um lado. Vários projetos de lei e ações de aprimoramento na área da saúde para que a mulher tenha rapidez no atendimento, em especial em situações que afetam diretamente a mulher. Lei nesse sentido na área da saúde foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei obriga o Sistema Único de Saúde a realizar o exame de ultrassonografia mamária como forma de prevenção de câncer de mama. O exame será realizado gratuitamente em mulheres de mais de 40 anos ou mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama. A lei atual já assegura a realização de outro exame, a mamografia, a partir dos 40 anos de idade. Mas, conforme a autora do projeto, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, na presença de tecido mamário denso, o exame não se mostra adequado nem suficiente para o diagnóstico do câncer de mama. Segundo a deputada professora Dorinha, outro tema que concentra esforços da bancada feminina é a violência contra a mulher, com alto número de projetos apresentados que visam coibir essa violência. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, e o número de feminicídios aumentou 7,3% de 2018 a 2019. Professora Dorinha, que além de coordenadora da bancada feminina, é especialista em educação, acredita que é essencial tratar das questões de gênero na escola. Para ela, é na escola que se pode quebrar imagens estereotipadas da mulher, como a de que o lugar da mulher é em casa. Começando daí, porque isso é só o começo, desmistificar e mostrar o que tem acontecido com as mulheres, como as mulheres têm sido violentadas, como elas têm morrido, e como é que a sociedade trata as suas mulheres. Eu acho que é um processo, sim, educativo, porque quem chega ao ponto de praticar violência com requintes de crueldade, que assassina, que mata mulheres, essa pessoa, ela enxerga a mulher de uma forma.
totalmente deteriorada. Eu acho que é no papel, eu em particular acho que é na educação que nós temos a obrigação de formar um novo cidadão. Em março, a lei do feminicídio, que tipificou o assassinato de mulheres por motivações de gênero, completou 5 anos. Para a professora Dorinha, é importante que haja treinamento dos agentes policiais dos sistemas estaduais para que cataloguem propriamente o crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. 8h21 em Brasília, a Câmara discute mudanças nas regras trabalhistas para startups, um mercado que precisa de agilidade e segurança para investidores. Mas a medida também foi criticada por deixar trabalhadores desprotegidos. A reportagem é de Naum Giló. Comissão Especial da Câmara realizou audiência pública para tratar de mudanças nos contratos de trabalho propostas no projeto que estabelece medidas de estímulo à criação de startups e incentivos a investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios. Startup é uma espécie de empresa recém-criada que tem o objetivo de desenvolver ou melhorar um modelo de negócios que depois pode ser usado pelo mercado. São exemplos de empresas que surgiram de startups o Google, a Uber, o Facebook, a Spotify e a Airbnb. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Startups de 2019, existem mais de 10 mil negócios dessa natureza no Brasil. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Startups de 2019, existem mais de 10 mil negócios dessa natureza no Brasil. Entre as mudanças propostas pelo texto está a ampliação do tempo de duração máxima dos contratos de experiência. Hoje, a legislação trabalhista limita o tempo desse tipo de contrato a 90 dias. Já o projeto de lei em discussão dobra esse prazo, ou seja, os contratos de experiência poderão ter até 180 dias. E os contratos com prazos determinados, que hoje têm limite de 2 anos, passam a poder ter até 4 anos de duração. Além das mudanças dos prazos de contratos, a proposta também estabelece que o investidor de startup não tem a obrigação de pagar por qualquer dívida da empresa, medida defendida pelo conselheiro do Instituto Mises, Rodrigo Marinho. Olha, a esquerda critica tanto os bancários. Nós temos uma oportunidade de conseguir usar o investimento das pessoas, a poupança das pessoas para investimento direto. E a gente vai criticar isso? Essa é uma possibilidade tremenda, fantástica para isso. Em vez de ter os rentistas, eu vou ter pessoas investindo em mercado real. Eu vou ter pessoas investindo em algo que possa transformar a sociedade. Já imaginou a inovação que é isso? Ora, se eu não gosto de banco, eu tenho que gostar disso. Em dezembro de 2019, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, soltou uma nota técnica se posicionando contra a aprovação do projeto. A retirada da obrigação de investidores de pagarem pelas dívidas das startups foi um dos pontos criticados pela nota, por considerar que a medida gera um obstáculo à cobrança de eventuais dívidas trabalhistas. O representante dos auditores na audiência, Celso de Barros Filho, criticou a mudança nos contratos temporários. Ele explicou que o contrato com prazo determinado está vinculado a um evento previsível, como uma obra, mas com as startups não é possível prever o tempo de incubação até se tornar um negócio duradouro. Então, me parece incoerente com a própria natureza da startup, a extensão desse contrato por 4 anos, inclusive porque fere regra geral de contrato de prazo determinado, que está lá na CLT, está intocável, que requer evento previsível. Celso também destacou que a medida pode causar uma concorrência desleal entre empresas que são enquadradas como startups, que não terão que pagar por multa rescisória nem a obrigação do aviso prévio, e aquelas que não são classificadas como startup. O relator do projeto, deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, disse que está aberto a críticas e sugestões ao projeto e destaca a necessidade de modernizar a legislação trabalhista. A CLT, em alguns itens, algumas modificações datadas de 1953, a gente precisa modernizar ela. Já foi feita uma reforma trabalhista, mas aqui a gente está falando em relação às startups, às inovações, aos modelos de remuneração, por exemplo, via opção de ações, opção de ser sócio da empresa, remuneração variável dependendo se a empresa foi bem ou não. É nesse âmbito que foram as discussões trabalhistas hoje. A apresentação do parecer sobre o projeto de lei está prevista para 13 de maio. Vinícius Poit prevê que a votação do relatório final deve ocorrer na comissão especial ainda no mesmo mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Naum Giló. 8h25 em Brasília, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o painel eletrônico. Estamos apresentando Painel Eletrônico. Coronavírus. Evite o contágio. A transmissão do novo coronavírus no país ainda está em andamento e o contágio costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas.
tais como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas e depois o contato com a boca, nariz ou olhos. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O programa tem conteúdo variado de entrevistas, matérias especiais e debates que aprofundam temas sobre a sustentabilidade no Brasil e no mundo. Quadros especiais mostram dicas para um meio ambiente equilibrado e as novidades científicas sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Salão Verde, segunda-feira, ao meio-dia, com reprise na sexta, também ao meio-dia. Chegou a Livraria da Câmara, a loja com as publicações oficiais da casa. Aqui você encontra um espaço moderno, confortável e os principais lançamentos da Edições Câmara. O mais novo espaço cultural da Câmara dos Deputados estará à disposição de todos os colaboradores e visitantes do Congresso Nacional. Visite a Livraria da Câmara, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, no hall do SEDE, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Estamos apresentando Painel Eletrônico. Muito bem, agora são 8 horas e 26 minutos em Brasília. A medida provisória 907 de 2019, publicada em novembro, prevê a transformação da Embratur, hoje uma autarquia ligada ao Ministério do Turismo, em uma agência brasileira de promoção internacional de turismo. A nova Embratur terá a personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e sua principal fonte de receitas virá de contribuições sociais apuradas pela Previdência para o Sistema S, especialmente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Com isso, a Embratur deixará de ser dependente do orçamento da União e de correr o risco de eventuais contingenciamentos. Para conversar com a gente, já estamos na linha com o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, que é relator da matéria na comissão especial criada para analisar essa medida provisória. Deputado Newton Cardoso, em primeiro lugar, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu que agradeço, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, bom dia a toda a população brasileira, especialmente meus colegas de Minas Gerais, amigos mineiros. Perfeito, deputado. Deputado, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para o senhor, qual é o principal problema da Embratur hoje? Bom, a Embratur é uma empresa que surgiu, um instituto que surgiu antes mesmo do Ministério do Turismo. E desde a sua fundação, ela sempre foi responsável pela marca do Brasil no exterior e fazendo ponte com os diversos, essa imensidade de pontos turísticos e de locais que nós temos aqui no Brasil como grandes oportunidades de turismo para todo o planeta. Mas, ao longo de todos esses anos de funcionamento, ela nunca passou grandes momentos de disponibilidade de orçamento para fazer a divulgação do Brasil lá fora. E, convenhamos, muitas vezes notícias mais negativas chegam aos turistas, aqueles que viajam a respeito do nosso país, do que, de fato, notícias boas. E eu considero que hoje nós temos condições de mostrar ao mundo muito mais um lado positivo, um lado de crescimento, de melhoria do Brasil, de avanços sociais, inclusive, do que qualquer lado negativo. Então, a Embratur não tem tido a oportunidade, por falta de recursos, por falta de orçamento para investir em publicidade adequada, não tem tido condição de fazer essa divulgação no exterior. Perfeito, deputado. O senhor citou que o Brasil também tem outros problemas. Um dos problemas do Brasil é a violência, e isso acaba afastando turistas internacionais. É papel da Embratur também desmistificar muito do que se entende a respeito do Brasil no exterior? Com certeza, com certeza. Se você pegar grandes capitais na Europa, ou mesmo lugares específicos em países na América do Norte ou na Ásia, os índices de violência são muito maiores. Os índices de violência são muito graves
E o que não se pode é estar no lugar errado na hora errada. O que não se pode é colocar uma exceção como regra. E no Brasil não é diferente. Nós temos lugares onde a violência é alarmante, mas, no geral, onde os turistas têm condição de visitar e eles podem passar, a violência está muito sob controle. Existem, inclusive, batalhões exclusivos para turistas em algumas cidades. E as regiões são muito receptivas aos turistas em geral, não havendo o sensacionalismo de se colocar uma notícia sobre violência negativa como sendo o papel mais importante, a característica mais importante do país. Com certeza, deputado. Antes de entrar na medida provisória em si, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, porque a gente está convivendo com essa pandemia do coronavírus e está preocupando o mundo inteiro, e agora parece que está chegando com mais força no Brasil. O senhor poderia analisar para a gente, por favor, deputado, os impactos do coronavírus no setor de turismo? Os impactos, infelizmente, serão muito graves. Nós temos que transferir para a sociedade a informação de que o setor será muito afetado. Hotéis podem ser reduzidos nas suas atividades. As companhias aéreas brasileiras, no geral, já diminuíram pelo menos em 50% os voos disponíveis dentro do país. Nós temos restrições de países que já suspenderam voos para o Brasil, além, claro, das saídas daqui do Brasil para o exterior, que também estão limitadas. Por fim, as atividades irão ser muito reduzidas, porque shows, eventos, concentrações e aglomerações são muito reduzidas. As pessoas, por exemplo, não podem se juntar muito nas praias, como estão acostumados a fazer naqueles pontos turísticos típicos. Não pode fazer aglomeração de gente num lugar como esse. Lugares frios também, que lógico que o inverno está chegando aí a partir do mês de maio, junho, também costumam ter índices maiores de pessoas com esse tipo de vírus, né? E agora, o mais grave e preocupante é porque as pessoas do grupo de risco, aquelas de imunidade mais baixa, aquelas mais idosas, também têm restrições maiores para viajar em função do risco de contaminação com o vírus. Então o cenário é preocupante, é um cenário que o setor, inclusive, já fez algumas solicitações através do nosso gabinete, através da presidência da Comissão de Turismo, pedindo medidas do governo para aliviar os efeitos da crise. Então, estamos falando aqui em possibilidade de redução do custo de tributos sobre a folha, possibilidade de licenças não remuneradas para os empregados, enfim, medidas generalistas que afetem o setor positivamente para enfrentar agora esse momento grave de risco de contaminação alastrada do vírus no país. Com certeza, esperamos, né, que isso acabe logo e que a gente consiga controlar, principalmente aqui no país, mas no mundo todo, né, deputado, essa pandemia. Exato, Márcio. E o mais importante disso é que nós temos uma medida provisória que, inclusive, tinha uma audiência pública organizada para hoje, mas o Congresso está também com restrição de visitas, ou seja, só os servidores da casa, os parlamentares, podem acessar. Então foi cancelada uma audiência pública que queria tratar do tema exatamente do financiamento da Embratur, da nova Embratur, que é o principal tema da medida provisória. Esta fonte de financiamento hoje precisa ser discutida na casa, está concentrada quase que exclusivamente nas fontes do SEBRAE, ou seja, retirando recursos do SEBRAE, e há uma resistência muito grande por parte de alguns lados do governo, de algumas alas do governo e também dentro do Congresso, para que seja exclusivamente do SEBRAE. Então é necessário que possamos encontrar fontes alternativas, que possamos fazer um acordo ampliado para garantir os recursos para a Embratur. Da mesma forma,
Nós temos a questão do ECAD, que trata da mudança nas regras de pagamento de direitos autorais sobre ocupação de quartos de hotéis e unidades habitacionais de cabines de navios, que estão gerando impactos também relevantes no setor. É um pedido do setor para que haja uma revisão disso. O ECAD se apresentou também através do escritório e dos membros do setor artístico, né, se apresentaram também lá na comissão para tratar do tema. Foi uma comissão, uma audiência bastante polêmica, mas que também precisa de uma atenção esse tema, pois ele tem impactos tanto no setor de turismo quanto no próprio setor de cultura, pois é uma fonte de receita para os artistas através do ECAD. Pois é, deputado. Por fim, só para concluir, claro. Os outros dois temas que são fundamentais e de grande importância nessa medida provisória são as regras de pagamento do imposto de renda retido na fonte para remessas das agências de viagem e também das companhias aéreas no pagamento de leasing das aeronaves. Nós temos um grande impacto negativo caso essa medida não avance no Congresso. É uma preocupação muito séria que todos temos. Perfeito, deputado. O senhor citou essa questão do financiamento da nova Embratur e que realmente gera polêmica, né? Porque no texto enviado pelo governo retira recursos, né, do Sistema S, mas principalmente do SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O senhor, nas discussões que está realizando com o setor, com especialistas, também com representantes da sociedade aqui no parlamento, com outros parlamentares, o senhor tem buscado alternativas para isso, deputado? Temos buscado. Existem outros setores que podem participar disso, ou no mínimo diluir o impacto de concentração das fontes de recursos. E nós precisamos hoje de um alinhamento com o governo federal para que isso seja viabilizado e facilmente poderia entrar no novo texto. Mas ainda são negociações que estão acontecendo para não também impactar negativamente essas outras atividades. Porque, lembrando que os recursos, da forma que eles estão sendo hoje modificados, vão afetar áreas com impacto social. E isso é fundamental que seja o mínimo possível ou, preferencialmente, nem aconteça. Da mesma forma, há um compromisso de não aumentar tributos. É um compromisso que o Congresso Nacional tem com a população. Nós não aceitamos hoje aumentar qualquer tributo para a sociedade, nem criar nenhuma taxa, nem criar nenhum tipo de custo adicional a uma tributação que já é muito excessiva no Brasil. Portanto, precisamos medir, como dizemos aqui em Minas, medir a água com o fubá. Com certeza, deputado. Agora, outro ponto também bastante importante que o senhor citou é essa questão dos direitos autorais para execução de músicas. Tá se chegando a um consenso, ou pelo menos a um denominador um pouco mais comum nessa questão, deputado? Eu acredito que sim. Há sensibilidade dos dois lados, tanto do turismo quanto da cultura, e há razoabilidade para chegar a um acordo. Cada um entende a importância da sua atividade, mas também não há um radicalismo em relação à forma de remuneração dos artistas. Eles precisam ser remunerados, o artista faz jus ao seu direito autoral e nós queremos que ele possa cada vez mais ser reconhecido por isso, mas da mesma forma, nós precisamos mudar a forma do mesmo jeito, precisamos mudar a forma de pagamento. Não podemos explorar o setor de turismo com uma regra muitas vezes injusta, uma regra muitas vezes que não tem transparência no seu cálculo, e isso nem sempre resulta em benefício para o artista. Tem que haver mais transparência, tem que haver uma regra mais clara e seja de fato viável para os dois setores.
Perfeito. Outro ponto bastante interessante da medida provisória é essa questão da possibilidade de a Embratur licenciar a marca Brasil e, com isso, assinar contratos de prestação de serviços com pessoas físicas ou com empresas para ter a maior divulgação do turismo nacional e também para buscar, por parte da Embratur, mais fontes de recursos. Mas como é que fica a fiscalização desses contratos, deputado? O Brasil, ele pode correr o risco de perder o seu próprio nome, uma empresa poder licenciar o próprio nome do país? Bom, eu entendo que isso precisa passar por regras de compliance muito claras, seja através da CGU, do TCU. Não pode ser algo feito à revelia ou à mera vontade de um indivíduo nesse aspecto. Eu entendo que há muita responsabilidade por parte dos membros da Embratur. Hoje, o presidente Gilson é um homem muito sério, muito focado, preocupado com a situação do turismo no Brasil. E esse pode ser um dos caminhos com ferramentas de gestão e ferramentas de fiscalização sólidas, especialmente no compliance. Nós podemos transformar o Brasil, de fato, numa marca global, reconhecida, positiva. E existem mais mecanismos também de financiamento, não apenas o licenciamento da marca, mas a utilização de bancos de dados, de informações de turismo, de informações sobre a movimentação das pessoas com sigilo respeitado, claro, não individual, movimentação das pessoas no país, para atingir aí uma publicidade mais direcionada. Publicidade na era digital, ela é toda feita com base nisso, com base nos índices de pesquisas que são rapidamente obtidas. E esse banco de dados, a Embratur já tem ele acessível, portanto, é uma questão de se mensurar e controlar com regras de compliance a forma que isso poderá gerar recursos para a própria entidade. Perfeito, o senhor citou o presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto, e ele numa audiência para discutir essa medida provisória aqui na casa, ele avalia que a MP vai dar um novo fôlego para a Embratur para que ela entre na briga pelo turismo internacional. Essa minha pergunta tem duas partes, deputado. Primeiro, o Brasil tem praias maravilhosas, tem, por exemplo, no seu estado, as cidades históricas de Minas, que são um conjunto arquitetônico inigualável. Tem o sul do país, que atrai pelo frio, pela serra, vários pontos. Tem a Amazônia, tem, como eu já citei, as praias do Nordeste e tantas outras coisas. Primeira pergunta, deputado, de que forma a Embratur vai trabalhar, então, para tentar tornar o país mais atraente para o turista internacional? E uma segunda parte da pergunta, deputado, é que nesse momento em que, por exemplo, o dólar já passou de R$5 e que o Brasil não consegue engatar uma recuperação econômica, como é que fica o papel da Embratur também para o fomento do turismo interno, do turismo feito pelos próprios brasileiros? Muito bem. Além de tudo isso que você comentou, dos nossos diversos pontos turísticos, nós temos também algo inigualável no Brasil inteiro, e cada região muito qualificada, que é a gastronomia brasileira. Isso já é algo reconhecido lá fora. Os visitantes que vêm aqui vêm saborear diversos tipos de comida em todas as regiões do país. Portanto, o que é mais importante, o papel da Embratur nesse cenário, com o dólar mais fortalecido, as viagens de estrangeiros para o Brasil ficam muito mais baratas. O que um estrangeiro poderia fazer com $100 há um ano atrás, hoje é 25% a mais. Então, o poder de compra do estrangeiro aumentou muito e ele acaba conseguindo vir e passar mais tempo no país. Isso é algo que nós precisamos explorar bem, aproveitar essa onda positiva que gera com o dólar alto. Mas o dólar alto para a economia sempre tem os dois lados. O lado positivo melhora o que eu considero, o estrangeiro que vem ao Brasil, eu considero um tipo de exportação. Então, é uma exportação do país, do turismo brasileiro.
certamente é favorável para o nosso país. Agora, sem dúvida, superada essa crise, que nós temos que ter muito cuidado, que é a crise do coronavírus, a situação precisa ser cuidadosamente tratada, não só pelos governos, mas em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, mas as pessoas também precisam respeitar as orientações do Ministério da Saúde, do governo, fazer o isolamento necessário, evitar aglomerações, porque essa crise é muito séria, muito grave. Enquanto ela não passar, nenhum setor da economia vai prosperar. Isso nem especificamente o turismo, que pode sofrer muito. Mas, passada essa crise, eu tenho certeza que nós vamos ter talvez uma redução aí desse preço do dólar, vai ficar um pouco mais barato, mas ainda assim num nível que estimula o estrangeiro a vir para o Brasil. E além disso, os destinos nacionais certamente serão mais enaltecidos, porque o brasileiro que costuma viajar para o exterior, que costuma levar sua família numa viagem de férias para fora do Brasil, vai sentir o impacto do dólar e certamente estimula os destinos nacionais. Então é um processo quase que automático que vai acontecer, favorável para o turismo doméstico, que aliás movimenta hoje números muito relevantes. Nós temos mais de 60 milhões de brasileiros que viajam no país, enquanto temos ainda pouco menos de 6 milhões de estrangeiros que vêm ao Brasil. Perfeito, deputado. Bom, nós estamos conversando com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, ele que é relator na comissão especial que trata sobre a medida provisória que transforma a Embratur em agência. Hoje a Embratur é uma autarquia do governo federal e por essa medida provisória será transformada em agência. Deputado, quais são os próximos passos da análise dessa medida provisória aqui na Câmara dos Deputados? Muito bem, nós tivemos infelizmente o cancelamento desta audiência pública que estava marcada para hoje, para tratar sobre as fontes de financiamento. Portanto, com esse adiamento, pode ser que iremos precisar de mais prazo para a conclusão da análise do texto. Mas após essa audiência, já encaminharíamos para a conclusão do texto do projeto de lei de conversão, para em seguida levar ao plenário. Então, o plenário da comissão especial deve votar isso dentro do prazo, para em seguida levarmos ao plenário do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. São os próximos passos. Perfeito, deputado. Mais uma vez, muito obrigado ao deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, relator da proposta que transforma a Embratur na Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e por prestar todas essas informações, esses esclarecimentos, para detalhar para a gente essa medida provisória tão importante para tentar fomentar e estimular o turismo aqui no Brasil. Eu que agradeço, Márcio. Um bom dia a todos aí. Obrigado pela atenção. Obrigado ao deputado. Agora são 8h48 em Brasília. Está marcada para agora, daqui a pouco, às 11 horas, sessão do Congresso Nacional para analisar 9 vetos presidenciais e 3 projetos de lei sobre o orçamento impositivo. Esses projetos regulamentam a execução de emendas impositivas e diminuem o valor das emendas do relator geral do orçamento, transformando-as em despesas a cargo do Poder Executivo. Esses vetos trancam a pauta do Congresso e os projetos somente podem ser votados depois deles. Esses projetos, a gente lembra, fazem parte do acordo dos parlamentares com o governo para encerrar a polêmica sobre o veto a dispositivo que tornava obrigatória a execução de emendas do relator geral do orçamento, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, no valor de mais de 30 bilhões de reais, o chamado orçamento impositivo. Como o veto foi mantido em sessão do Congresso na última semana, agora falta votar os projetos que já receberam parecer da Comissão Mista de Orçamento. Vamos saber um pouco mais sobre esses vetos que o Congresso vai trabalhar hoje a partir das 11 da manhã. O primeiro são 7 itens do projeto de lei do pacote anticrime.
Entre os pontos vetados, destaca-se a permissão para o governo fechar acordo com indiciados e desistir de processar a pessoa por crimes contra o patrimônio público. O texto vetado previa que o acordo com o Ministério Público deveria resultar no ressarcimento integral do dano, na devolução de vantagens obtidas indevidamente e no pagamento de multa de até 20% do valor. Para o governo, isso geraria insegurança jurídica, porque o dispositivo contraria artigo da própria lei que não foi alterado, deixando de fora da proposta de acordo o órgão lesado. Outro item que está na pauta do Congresso Nacional é o veto total ao projeto que prorroga incentivos do audiovisual para a construção de novas salas de cinema no âmbito do Recine, um regime especial de tributação para essa finalidade. Outro veto é o veto total ao projeto que permite a dispensa de licitação para a contratação de serviços jurídicos e de contabilidade pela administração pública. Já quanto aos 3 projetos que mudam a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, o primeiro determina, na execução de emendas, a consulta pelo governo ao relator geral ou à comissão do Congresso, somente quando a iniciativa parlamentar reforçar despesa originalmente fixada pelo Executivo. Quanto ao valor global das emendas do relator geral do orçamento, outro projeto transforma 9,6 bilhões de reais em gastos discricionários do Poder Executivo, que o governo pode escolher executar ou não. Outro bloco dessas emendas será cancelado para reforçar despesas atualmente já classificadas como discricionárias. E depois da sessão do Congresso Nacional, está marcada a sessão deliberativa da Câmara dos Deputados. Há várias medidas provisórias pendentes de análise, como a que torna permanente o pagamento de 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. Essa MP é a MP 898 de 2019. Também podem entrar na pauta ainda possíveis projetos de lei sobre o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O governo já está anunciando essas medidas, já anunciou com a liberação de recursos e a Câmara dos Deputados deve se debruçar sobre essas medidas também. Outra medida que tranca a pauta do plenário é o projeto de lei com urgência constitucional que autoriza o porte de armas para diversas categorias. E também pode ir a voto a medida provisória que regulamenta a negociação de dívidas com a União em um procedimento conhecido como transação, com descontos de até 50% e parcelamento em 84 meses. Outra medida provisória que está na pauta da Câmara dos Deputados é a MP que faz a conversão de multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Ainda há mais uma outra medida provisória que está na pauta da sessão deliberativa da Câmara dos Deputados, é a MP 901, que pretende facilitar a transferência de terras da União aos estados de Roraima e Amapá. E por último, a MP 903 autoriza o Ministério da Agricultura a prorrogar por mais 2 anos 269 contratos temporários de médicos veterinários que foram aprovados em processo seletivo público em 2017. Além da sessão do Congresso Nacional e também da sessão prevista da Câmara dos Deputados para depois da sessão do Congresso, há algumas comissões que estão funcionando nessa terça-feira, dia 17 de março, aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Ações Preventivas ao Coronavírus no Brasil. Há uma reunião marcada para as 10h30, para daqui a pouco, para análise das propostas da relatora e deliberação de requerimentos a respeito das ações contra o coronavírus. Também a comissão mista sobre a MP 905, a MP do contrato verde e amarelo, que incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade, tem reunião marcada para hoje à tarde, às 14 horas. Também a comissão que trata das startups, o projeto de lei
146 de 2019, vai realizar reunião por videoconferência. E, por último, também a comissão especial que analisa a prisão após segunda instância tem marcada audiência pública, que também será um evento interativo pelo Serviço E-Democracia aqui da Câmara dos Deputados. E fora das comissões, também o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votação de pareceres preliminares de processos contra vários deputados federais. Agora são 8 horas e 55 minutos. O painel eletrônico está chegando ao fim. Lembramos antes que nesses dias de contingenciamento de atividades aqui na Câmara dos Deputados, o painel eletrônico irá ao ar a partir das 8 horas da manhã, exclusivamente com entrevistas e com as notícias mais importantes do dia aqui na Câmara dos Deputados. Também saíram do ar os nossos programas jornalísticos diários, mas ao longo de todo o dia, de hora em hora, boletins informativos vão mostrar para nossos ouvintes tudo o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, os principais assuntos em discussão na casa. Muito obrigado por sua audiência até agora e também agradeço a produção de Mércia Maciel, Carmen Fortes e Gabriela Corossi, os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, a edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher. Eu sou Márcio Aquilissardi e apresento o painel eletrônico todos os dias para você. Amanhã nós voltamos a partir das 8 da manhã. O diretor executivo da Secretaria de Comunicação é Davi Miranda, o secretário de Comunicação é o deputado Fábio Choquete. Continue a partir de agora acompanhando a programação da Rádio Câmara. Muito obrigado por sua audiência. Até amanhã. Você acabou de ouvir Painel Eletrônico.